Meus amados, hoje nós vamos dar uma palavra sobre o crack, essa droga mortal que está dizimando nossos jovens e está criando problemas seríssimos nas famílias que têm dependentes químicos. Que eu diga os pais que estão enfrentando esse problema, que estão passando por esse problema terrível. Hoje, o maior medo, segundo o Datafolha, o maior medo das famílias é exatamente este. Como diz aqui, o medo maior agora, antes era assalto, violência, etc. O medo maior agora, de acordo com 45% dos moradores da cidade entrevistados pelo Datafolha, é o envolvimento de jovens da família com tóxicos. Este é o maior receio. Porque os efeitos são devastadores. 98% dos municípios brasileiros estão afetados pelo crack. 98%. Só estou falando de crack. É o que diz a pesquisa. Pois bem, vamos ver, meus amados, o depoimento, testemunho de um homem que conseguiu fazer a viagem de retorno. Eu extraí do site Viagem da Recuperação, o nome do site, Viagem da Recuperação. É possível recuperar-se do uso de drogas sem internação? Isso é o título desse depoimento, desse artigo. Diz: é comum ouvir entre as pessoas que um dependente químico, para se recuperar do vício e levar uma vida normal, tem que ser afastado da sociedade e ser submetido a um tratamento com alguns meses de duração, em um lugar isolado e longe de qualquer possibilidade de uso de drogas. Algumas pessoas acreditam que com alguns meses sem uso de drogas, depois de o organismo desintoxicar, a pessoa conseguirá parar de usar drogas definitivamente. E se voltar a usar drogas, é por falta de caráter, vontade ou algo do tipo. E continua aqui no seu depoimento um ex-dependente. Se a dependência química fosse uma doença física, este argumento poderia ser verdadeiro. Porém, sabemos que a dependência química é uma doença espiritual, diz ele, com graves consequências físicas, é verdade, mas sua origem e desenvolvimento se dão na alma, nos sentimentos e no entendimento. Está falando com propriedade um que passou, experimentou essa situação. Quando fui internado pela primeira vez, após o 3º mês de isolamento em uma fazenda para recuperação de dependentes químicos, tive a sensação de que nunca mais iria voltar a usar drogas. Desintoxicado, bem alimentado e praticando esportes, estava fisicamente recuperado. Após 130 dias de internação, recebi alta, era jovem e meu maior desejo era voltar a estudar, trabalhar para construir um futuro digno. Porém, depois de 2 meses, após a saída da internação, lá estava eu novamente no vício, com mais voracidade que antes e muito mais autodestrutivo. A droga é autodestrutiva, o jovem se destrói a si mesmo. O que houve? Quando usei drogas pela primeira vez, não imaginava onde as drogas iriam me levar. Não pensei que iria chegar ao fundo do poço. Quase destruí minha vida e a vida da minha família. Pensava que iria conseguir controlar, sem dúvida. Na primeira vez me iludi. Me auto-enganei, achando que não me viciaria. Achava que pararia de usar quando bem entendesse. Eu enganei-me. Na verdade,
Os dependentes químicos acham que a qualquer momento terão condições de largar. Isso se dá também com as outras drogas, as drogas ilícitas, como o tabagismo, o álcool. Não, a hora que eu quiser parar, eu vou parar, e não param mesmo, porque já estão dependentes, já estão escravizados. Porém, quando recaí, após 5 meses internado e mais 2 meses na rua, frequentando um grupo de recuperação sem usar drogas, não havia desculpas, já sabia do poder destrutivo das drogas e que não podia controlar o uso uma vez que eu iniciava. E além do mais, meu organismo estava limpo e recuperado. Eram 7 meses sem uso de droga. Para completar, eu tinha sonhos, queria estudar, trabalhar, conhecer uma garota decente, casar, ter filhos e ainda eu tinha todo o apoio da minha família. E eu não era uma pessoa sem caráter. Aliás, nunca fui. Então, por que eu caí? Ele trabalhou com outros recuperados, entre aspas, ajudando outros dependentes a terem condições de sair da droga. Mas recaiu. A dependência química é uma doença comportamental. Sendo assim, só é detida com a mudança do comportamento autodestrutivo. Esta mudança não é fácil de ser realizada, pois esse comportamento é um traço marcante do indivíduo, que na maioria dos casos o acompanha há anos. No meu caso, os sentimentos de inferioridade, orgulho, baixa autoestima e eterna insatisfação ditavam meu comportamento. Vocês vão ver depois que eu vou relatar os efeitos, indícios, como a pessoa se comporta anteriormente ao uso da droga, e vai ver que bate com o que ele está dizendo. Como devemos mudar? Ele dá aqui, então, conselhos aos que estão iniciando. O primeiro passo para a mudança é a admissão de que é necessário mudar. Admitir que algo está errado. Se uma pessoa não admite que tem um problema, ela nunca irá conseguir se libertar desse problema. Por isso, a recuperação não depende da igreja, da família, do pastor, da clínica de recuperação. A sua recuperação depende de você. Você, se está tendo a oportunidade de acessar este vídeo, está ouvindo com atenção, a sua recuperação depende de você. Vocês, pais, que estão com um problema desse na família, é preciso conscientizar o seu filho, a sua filha, de que eles precisam e necessitam, com urgência, sair dessa, porque vai levar ao fundo do poço e vai levar à morte. Enquanto eles não tiverem essa consciência, essa vontade, não vão conseguir. Uma vez admitido, diz aqui o ex-dependente químico, uma vez admitido o problema, e isso já é um grande passo, o dependente químico está pronto para começar a se recuperar. É importante lembrar que ninguém muda de um dia para o outro, porém o dependente químico não tem muito tempo, pois se o uso de drogas não for detido, o dependente poderá perder a vida a qualquer momento. Não é necessário lembrar que a consequência final do uso de drogas é a morte. A consequência final do uso de droga é a morte. A princípio, o recuperando deverá evitar lugares e pessoas que estão relacionadas ao seu uso de drogas. Quem quer se recuperar não pode frequentar bares, pontos de venda de drogas, baladas e similares. Tem que ser radical. É importante saber: álcool e droga. É importante saber que álcool é droga. Uma latinha de cerveja não mata ninguém, mas uma simples latinha de cerveja faz com que o dependente químico acabe voltando
ao uso de drogas. Às vezes basta cheirar, já vem a compulsão, já vem a fissura. Aí fica muito difícil segurar. Quem quer se recuperar não pode andar com quem usa drogas, é claro. Em hipótese alguma, se você voltar a andar com usuários de drogas, você voltará ao uso. Está dizendo aqui quem passou por esse problema. Quem quer se recuperar, tem que preencher seu tempo com atividades que o remeta à recuperação. Nos primeiros meses, a obsessão, ou seja, o pensamento fixo no uso de drogas, e a compulsão, que é o uso descontrolado de drogas, são o grande desafio do recuperando. Esse é o maior desafio, é vencer essa barreira. Por isso, é importante que o recuperando esteja todos os dias envolvido com a recuperação, em grupos de recuperação, igrejas e etc. É importante buscar amigos dentro de ambientes saudáveis, como por exemplo nos citados no parágrafo anterior. No começo é difícil, pois o uso de drogas por um tempo prolongado nos torna diferente das outras pessoas. Sentimos e reagimos de modo diferente, mesmo sabendo que para Deus somos iguais. Esforce-se para fazer amigos que agregarão coisas boas a você. Isto é fundamental para a sua recuperação. É tirar a vontade, tirar a sujeira, limpar-se, afastar-se de tudo aquilo que poderá levar você a novamente usar a droga. Os princípios contidos na Bíblia são uma ferramenta poderosa, capaz de mudar o comportamento e o caráter do indivíduo. Se seguirmos este caminho, seremos transformados e vivenciaremos o milagre, que é ficarmos 1 hora sem usar drogas. Esta hora se multiplicará e logo será um dia, um mês, um ano, uma nova vida. Este é o milagre, uma nova vida sem drogas. Um dia, 1 hora, aliás, sem drogas, já é algo vantajoso, algo muito bom para aquele que usa continuamente, diariamente. A internação ajuda, porém, nem todos têm acesso. A internação ajuda, porém, nem todos têm acesso. Além disso, o ambiente mais apropriado para a recuperação é o ambiente onde o recuperando vai ter que viver. Não adianta ficar meses internado, se adaptando a uma realidade que não é a sua, pois quando você voltar para a sua realidade, irá ter problemas e poderá voltar ao uso. Portanto, pratique os princípios que foram apresentados neste texto. Faça a sua parte e viverá o milagre. Funcionou para mim? Vai funcionar para você. Este texto foi postado, escrito por Fernando. É o nome que ele apresenta. Vamos ver, meus amados, algumas informações que extraí da internet a respeito do crack. Os efeitos. Em 15 segundos apenas, o crack chega ao cérebro e produz os seguintes efeitos. Efeitos que duram mais ou menos 15 minutos e depois precisa voltar a usar a droga. Forte aceleração dos batimentos cardíacos. O coração dispara. Aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas, suor intenso, tremor muscular, excitação acentuada, sensação de aparente bem-estar. É essa viagem que eles prometem. Você usa a droga e você vai viajar numa tranquilidade maior do mundo, mas pode ser uma viagem sem volta. Aumento da capacidade física e mental.
indiferença à dor e ao cansaço. Vejamos mais o que nós temos sobre o crack. A dependência se instala em menos de um mês, 2 semanas, 3 semanas, e você já se tornou um dependente químico, porque foi experimentar uma pedrinha apenas. Fatores de risco ao uso do crack. A Organização Mundial da Saúde considera mais propensa à droga, ao uso da droga, a pessoa mal informada sobre os seus efeitos. Com saúde deficiente, insatisfeita, você veja que o jovem que conseguiu se recuperar era uma pessoa insatisfeita com a sua vida e com fácil acesso à droga. Traços que favorecem. O adolescente usuário do crack tem as mesmas características de quem procura estimulantes de um modo geral. Melancolia, grande vazio, devido à falta de uma atividade que lhe traga prazer e vida. E tem uma vida sem perspectiva. O tratamento depende do estado de cada paciente. Vai do tratamento ambulatorial até a internação em clínicas especializadas. Onde encontrar essas clínicas especializadas? Famílias pobres, pode colocar numa clínica particular? Não. Esta é a principal dificuldade. Segundo o doutor Ronaldo Laranjeira, é a fissura, ou seja, a vontade que o usuário sente de usar a droga, é a fissura a coisa mais difícil de vencer. A fase inicial é a mais difícil e dura geralmente 1 semana. Durante 1 semana, o dependente químico precisa vencer essa barreira terrível, que é a fissura, a compulsão para usar a droga. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro degrau de uma escada. Só depois de 2 anos de abstinência, o dependente é considerado totalmente reabilitado. A compulsão para o uso de crack, o que os dependentes chamam de fissura, é muito mais poderosa do que a desenvolvida pela cocaína injetável ou aspirada. É uma compulsão terrível. 52% dos dependentes têm entre 13 e 20 anos. E 40% de 20 a 30 anos. Então afeta diretamente nossos jovens. E quando afeta os jovens, afeta também diretamente os familiares. Os jovens se transformam em mortos-vivos. Então a família tem que lidar com esse problema. E a família toda sofre. Então nós temos não apenas 1.300.000 usuários de crack no Brasil, mas nós temos milhões de famílias afetadas. Se considerar todos os parentes. Porque, segundo o IBGE, de levantamento, pesquisa de 2010, temos no Brasil 1.200.000 usuários de crack. Os sintomas. Vai mal na escola. Seu filho está começando a usar droga. Você aparentemente não nota, mas começa com esses sintomas. Sintomas iniciais. Vai mal na escola. Perde o gosto pelos estudos. Um sono altamente perturbado. Não dorme direito. Emagrece muito. Começa a emagrecer.
sem motivo aparente. Isola-se dos outros. Sintomas de paranoia. Acha que está sendo seguido. Fica apático, introvertido. Rapidamente tem ruptura de caráter. A mentira passa a fazer parte da sua vida. E nós vemos relatos de mães que dizem: meu filho era tão bom, era estudioso, era carinhoso, atencioso, era um bom filho. E, de repente, mudou tudo. É isso aqui. Porque muda o seu caráter, muda o seu modo de tratar com a família, perde a afeição familiar, porque ele passa a viver exclusivamente para satisfazer o seu vício. E faz tudo para isso. Pode roubar, pode matar, e o aumento da nossa violência tem muito a ver com o aumento do consumo de drogas. Agora, tratar o problema só na fase terminal, quando os dependentes estão já na UTI, é claro que é bom, porque dá um atendimento a esses doentes. São pessoas doentes que precisam ser internados, que precisam de tratamento. Mas nós temos que ver a coisa mais anteriormente. Nós temos que ver o seguinte, que nós somos vizinhos de países que produzem a cocaína em larga escala, como é o caso do Peru. 119 mil toneladas de coca foram produzidas em 2009. E isso está sempre em ascensão, está sempre aumentando. A Colômbia, 103 mil toneladas de folha de coca. Nós temos também a Bolívia, que entra nesse destaque de produtores de coca. O Peru produz 45% do total mundial de cocaína. São nossos vizinhos. Nós lidamos com esse problema. Então, nós temos que fazer o quê? Atacar, vigiar nossas fronteiras. Difícil, muito difícil. Mas por ser difícil, nós não vamos então enfrentar o problema? Sim, temos que enfrentar, mas com decisão política, não com palavras, com reuniões, com simpósios e etc e tal. Nós temos que enfrentar essa realidade, porque os nossos jovens estão sofrendo, nossas famílias estão sofrendo. Eu sei que o Brasil tem muitos problemas para que sejam resolvidos, mas o problema do crack, propriamente dito, é um problema nacional de grande envergadura. Isso é público e notório. Como enfrentar que é a dificuldade? O Brasil é o segundo maior consumidor do crack, o segundo maior consumidor de droga, o segundo maior consumidor de cocaína. Então nós estamos, de fato, com esse problema de grande magnitude. O que é que nós estamos fazendo? Eu sei que há muitas conferências, há muitos discursos, mas na prática poucos resultados, porque a droga está aumentando a cada dia. Nós perdemos essa batalha? Nós perdemos essa guerra? Acho que não. As famílias também precisam ter fé, como diz o depoente, o jovem que conseguiu se libertar. É preciso acreditar, é preciso seguir também os preceitos bíblicos, é preciso consagrar nossos filhos ao Senhor também, acreditar, buscar mais o Senhor, e com fé e com oração buscar a solução para o nosso caso. Precisa de internação? Precisa de tratamento? Precisa, mas também precisa de oração e fé. Fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado por sua atenção.